já estou rezando, estava rezando. Meu tio fez aniversário de falecimento, aí eu já rezei no solista com esse coração dos antepassados. Fiz aqui oração dos antepassados. Iniciaremos o nosso culto. Eu vou mandar imprimir mais. Eu fiz esse livro mais ou menos meio completo, com oração do antepassado, coisa que tinha. Foi muito bom. Oração. Quem gosta, oração matinal, oração vesperal. Eu pedi pra imprimir do jeito que veio. Só que ele tava fora de esquadro, né? Mas eu tava lá na copiadora, aí o cara foi olhando e falei, não, ficou legal não. Chega pra cá, corta aqui e ficou bem jeitosinho, né? Ficou legal também, eu gostei. Vai fazer o quê? Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Só faz salmo? Eu já vi outra salmo. Essa? Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Por isso que não tem incenso. Aí outra. É você. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Dá pra fazer. Aqui tá, né? Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Então, diferente isso. Tá parando tudo a bolsa. Tava fazendo. Tava indo comprar vários. Porque você pode ir água. É madeira de verdade. Como a água vai, pode voltar de cochilo, pode ficar com a água. Não vai, o negócio vai ficar duradouro, né? Pode até passar uma base nela, assim. Dentro de instantes, Você podia adquirir isso aí iniciaremos para o vender. nosso culto. Botar na lojinha para vender, aí eu te compro. Tem, né? Tem pequenininho assim, né? Mas pode ser desse tamanho. Pode fazer. Se você adquirir, Ó, lá, na loja, é que foi. Tem taça, só que é taça de madeira, e os pratinhos. A gente não usa mais, mas tinha pratinho, devo botar vale a luz. Poderia servir, né? Poderia colocar sabor para água no tipo de mensal. Entendeu? Ver se não se ele, tá? mas é isso que eu tô falando. Mas eu falo. Se ele botar na loja para vender, Não entendi isso. dá para vender, né, para todo Não, mundo. mas eu não entendi. Eu digo o seguinte, dentro do mensal, ao invés de usar mocinha, usar esse daí. Dava para Deus, entendeu? Tá chovendo. Não, Tô falando exatamente isso para ele. não, mas eu entendi outra coisa. Eles falaram que vão comprar para vender. Aí eu perguntei, pode ser para eles, porque eu não entendi na hora. Entendeu? Dentro de instantes, E ela é quase tamanho da outra. iniciaremos o nosso culto. Lá tem grandão, não tem gaiva. Grandão assim, Com pão de prata, ó. De prata. de aço inox, novo Guarapiranga. Essa chassi dele, mesmo. Eu sei que vende, só que a tampa é assim. Não é Dentro de de instantes, iniciaremos o nosso A culto. tampa é assim. Falta 5 minutos. Uma quantidade de liturgia. Sabe por que a tampa fica embocada? Não. Você sabe? Não me lembro. Se Por quê? Ela podia ficar sem tampa até. Mas cai a um bicho dentro. E sempre o bicho pode ficar pela tampa e ir embora. Não morre afogado com a água de Deus. Aí a tampa fica assim, a borda da tampa encosta na água. O bicho, uma formiga, subir e ir embora. sabia. Interessante, né? Dentro de Mas eu instantes, não. Eu não esqueci
Esse não, não sabia. Iniciaremos o nosso culto. E a água, ela representa o corpo divino, né? Aí, como Caminho não tolera nem a morte do inseto, Dentro a de doutrina é instantes, profissional para botar na iniciaremos água. o nosso culto. Esse pote se chama misutama. Miso é água. Pote de água, misutama. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Aí botei que vamos lá de fora, porque tem um vapor muito rápido. Aí tem um lá dentro, mas tá muito rápido. Tá abafado, né? Rápido, devagarzinho. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. Papai, eu não tava achando. Dentro de instantes, iniciaremos o nosso culto. 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 Venha sentir
o culto mensal em ação de graça do mês de janeiro de 2023 da Miroculo Sekai Kyokai, sede administrativa, acumulado com o culto de 88 anos da Fundação Messiânica. Oração de comunicação a Deus. Meishu no Omikami, Senhor da Luz, Executor Supremo do plano divino para a construção do reino do céu na terra. Perante vós, representando o humilde servidor, em profunda reverência, eleva esta oração. Neste dia de comemoração, queremos, com todo o carinho que nos invade a alma, agradecer pelos 88 anos de estabelecimento da doutrina messiânica e por este novo ano que se inicia. Durante a trajetória, durante estes anos, inúmeras são as bênçãos com as quais nos alegraste. Inúmeras foram as vidas que foram e são restauradas constantemente. Sentimos vossa presença diariamente, pois continuais envolvendo cada um de nós que entra em contato com nossos templos e núcleos, ou seja, com a luz divina da salvação. Rendemos-vos por isso irrestrito preito de gratidão. A Miroculo Sekai Kyokai nasceu da vossa vontade em restaurar um a um seus amados servidores, alguns afastados, inativos na fé, mas ainda com muito amor no coração, e outros com muita afinidade com seus ensinamentos, além de despertar em cada um de nós a verdadeira essência de querer levar a salvação a toda a humanidade para criarmos um novo mundo de verdadeiras saúde, paz e prosperidade. Obrigado, Meishu Sama. Cubra-nos com suas bênçãos e sua proteção em nossa caminhada hoje e sempre. Assim, comunico a vós esta oração com profunda gratidão. Assim seja. Oração a Márcio Norito e oração Zengen Sangue. Aga amma harami kamitsu marimasu. Amoro gi kamoro ni no migoto mochite. Somen oya kamu izanagi no mikoto. Sokushi no inu kano tachihana no Odono awagi harami misogi harai tamo toki ni narimaseru harai dono kami tachi moro moro no magakoto tsumigerare o
tamae kiyome tamae tomo sukoto no yoshio amatsu kami kunitsu kami ayoyorozu no kami tachi tomo ni ameno fuchi komano nini furi gatete ikoshi meseto kashikomi momosu Oya shikuomo mironi senson kanzeon potsasu anodoni amorase tamai omi nyorai to kenji no shimiroku tokashi meshiya konarase Raisen sansen sekai no sanoku o meshi Kojoku o kiyome yaku seimolokui Saisu joro dainegam Komi o jorakui komu o jupo sekai o narashimete Kofuju no kuruinaku Fukase da morara sunaki Miroku no miyomi tamo Miroku reino daijini Teimatetsu kumatsuraite Juaku juawara tamari Yashayuji ogeda sunashi Josen mushin kotokotoku Sono kokoro sashi o kokoro nari Sansen somoku kotokotoku Senso no itoku ni nabikaite Kinjunchu yosu mademo Minasono tokoro ezaru nashi Masani kore shibiri so sekai nite Kari o bigawa sorari mai Zoyo tenni tanabi keba Banka futo kujin kunjin Daro buro susuritachi Ichido gara katsumi tsutsu Goga no iraka sansanto Henite zuko kewa Geni mo tengoku jakodo nari Kofoku minorite kurani michi Sunadori atakari amigashita Ikitoshi keru moro moro no Eragi nigi wa kue wa Susura urani michi watari Kunito no sakainaku Hitoku satachi no kojimiya Izakai gotomo yomitoki Iten shikai kanon no Mini dakaren Wari wa nagaki shoki onimo Miyocho tamai jinkaku o Ese shimi wa tomi zakai Wari wa nagaku muyaku ni Zento kutoka sabesase Fukuju kai pronoku dai kodoku Daresa se tamai mashima seto Nei junjin ke satoshu Ke fuku hai negi no mosu Miroku o mikami Mamori tamae saki hai tamae Miroku o mikami Mamori tamae saki hai tamae Meishu no omikami Mamori tamae saki hai tamae Meishu no omikami Mamori tamae saki hai tamae Nagara Tamachi Haimase Nagara Tamachi Haimase Salmos de Meixo Santo.
Está mais claro o mundo espiritual. Já começam as purificações para quem muitas máculas tem. Maravilhosa civilização, presa porém nas mãos do mal, incomparáveis sementes de sofrimento produz. Discernimento fatal, mentes completamente nubladas, maldoso inseto fez ninho dentro dos corações. Oração do Reino do Céu na Terra. Miroku Omikami, Supremo Deus. Miroku Omikami, Supremo Deus. Messias, renovador dos três reinos, Salvador da humanidade e construtor da nova era de luz. Agradecemos a permissão de receber e ministrar a vossa sublimidade onde orei. Perdoai os nossos erros e purificai-nos das nossas impurezas. Despertai-nos para a verdade e a prática do bem, para que de fracos e pequeninos nos tornemos veículos puros e poderosos da vossa vontade e do estabelecimento do reino do céu na terra.
Leitura de ensinamento de Meixo Sama. Irradiação da luz de Deus. Ministro, quando se faz uma oração porque a letra do ideograma Kyomyo-Nyorai, localizado no lado esquerdo do altar, aparece como se estivesse sendo iluminada. Meixo Sama. Na realidade, muitas pessoas enxergam a luz que sai dos meus desenhos ou das letras que escrevo. O mais interessante ainda é que essa luz se projeta na mesma forma dessas letras ou desenhos e, posteriormente, atua fazendo com que se concretize, então, seu próprio significado. Assim, ao gravar palavras como paz, saúde e felicidade, por exemplo, estes mesmos conceitos vão partir do plano espiritual para daí se tornarem reais no mundo material. Não se trata, contudo, de uma explicação fácil de ser entendida por meio do raciocínio científico dominante hoje. Da mesma forma, ao se colocar no peito o papel onde eu mesmo escrevi luz, vai ocorrer a irradiação dela através do braço e da mão de vocês, para que daí, então, possam realizar a cura de doenças. Isso acontece porque quando escrevo ou desenho, a luz parte da minha mão, passa pelo pincel e fica gravada no papel. Antes, porém, sai da bola de fogo existente em meu ventre, a qual origina-se de Kyomyo-Nyorai, que por sua vez a recebe do Deus Supremo.
Então, por exemplo, se escrevo Komi Orai, essa letra trabalha como se fosse a própria divindade. Eis a explicação mais simples. Se fosse tratar sobre esse tema em detalhes, precisaria iniciar a explanação pela própria origem da formação do mundo espiritual, assunto que pretendo abordar só futuramente. A presença de aromas. Ministro. Porque quando entro em salas onde está colocada a imagem de Komi Orai, sinto um aroma muito agradável, melhor do que qualquer incenso. E essa sensação se apresenta mais forte ainda quando eu me encontro na sala de um reverendo de elevada espiritualidade. Meixo-san. Todo espírito divino irradia um aroma tão especial e inebriante que não há como expressá-la por palavras. O que importa saber é que aromas deleitosos fazem parte da beleza, e daí a razão de o reino do céu estar repleto deles. Meixo-sama e Komi Orai. Observo que nos telegramas enviados com os pedidos de graça, nem sempre consta a idade daquele que precisa de ajuda. Na maioria deles, aparece apenas o nome de uma pessoa que às vezes me parece ser o de uma criança, mas que na realidade é de um velho. Por vezes, quando penso se tratar de nome de um jovem, ele corresponde a um de um adulto. Também com relação à forma como são feitos os pedidos, preciso dar algumas explicações. Frequentemente, são dirigidos a Komi Orai e a mim, mas não há necessidade disso. Devem ser encaminhadas apenas a Meixo-sama, já que eu mesmo faço o trabalho de Komi Orai. A origem está, portanto, em mim. Então, basta pedir somente a fonte de precedência, que sou eu. Na verdade, Komi Orai é o meu representante, embora muita gente pense o contrário. Saibam que sou eu quem escreve a letra de Komi. Consequentemente, sou o gerador, e por isso sou o próprio princípio. Também cabe a mim colocar a imagem de Kanon das difusões. Então, nos templos, as pessoas podem pedir a proteção para o representante de Meixo-sama, mas se não obtiverem as graças solicitadas, têm de recorrer direto à fonte original. Retirado do livro O Caminho da Felicidade. Receberemos de Oni. Tudo mudar na leveza que dá
essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama. Mão que levanta e canta, eleva, acalma a alma da gente. Mão que se estende atrás ou na frente, reluz muito além desse chão. Deixa jogar o chorei pelo ar, só precisa falar e sentir. Tudo mudar na leveza que dá nessa nave fazendo luzir. Essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, essa chama que me ama, essa paz, luz divina, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama, Meixo Sama.
do reverendo Roberto Anísio dos Santos. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz Ano Novo. Nosso primeiro culto do ano, comemorando também fundação da nossa fé messiânica e também grande permissão, né, de ter essa imagem Komioni Orai de Meixo Sama. Então aqui estamos muito felizes e sentindo um calor danado. Que nem o ar-condicionado está dando vazão por causa da imagem, né? Relíquia, né? Eu quero parabenizar a igreja aqui por essa aquisição, que realmente dá para sentir a grande força, a grande luz da nova era. Meixo Sama, no dia 1º de janeiro de 1935, Meixo Sama fundou a Dainippon Kannon Kai, Grande Igreja Kanon do Japão, ou Associação Kanon do Japão, também pode falar assim. Então, neste dia, Meixo Sama fez uma palestra sobre o tema A Construção do Mundo da Grandiosa Luz. Meixo Sama disse assim: com a graça de Deus, podemos instituir a Dainippon Kannon Kai, fato que me parece muito alvissareiro. Pretendia fazê-lo mais tarde, mas Kanon estava apressado. Isso significa que Meixo Sama trabalhava junto com a espiritualidade. Para quem não sabe, Kanon representa Deus. Assim como Kanon está assentado nas imagens caligrafia, caligrafia Komioni Orai, Daikomioni Orai, qualquer caligrafia do Meixo Sama para altar, Kanon está assentado. Então, Meixo Sama trabalhava com a espiritualidade. Ele estava se preparando para fundar a igreja, só que mais tarde, mas devido às circunstâncias, aconteceram algumas coisas e ele teve que apressar. Na época ele pertencia à religião Omoto, teve que sair da Omoto e em seguida fundou a igreja, graças a Deus. E com isso nós estamos aqui hoje. Através dos milagres, nós entramos em contato com a verdadeira espiritualidade. Meixo Sama mesmo diz, né? Muitas pessoas frequentam várias religiões. Certa vez, conversando com um amigo que trabalhava comigo, ele era de outra fé, de outra religião, e eu fiz uma pergunta para ele, e ele estava se preparando para ser sacerdote da igreja lá. Já era há muitos anos. Eu perguntei para ele assim: você está há muitos anos na sua fé, né? Aí sim. Você gosta? Ele gosta. E eu falei assim: você já presenciou um milagre? Ele parou. Eu gostaria que você me relatasse um milagre que aconteceu com você, não com os outros. Um milagre que você recebeu. Ele parou, pensou, ficou refletindo. Ele se deu conta de que ele nunca havia presenciado um milagre. Olha que interessante. A pessoa está há anos numa fé. Não vou dizer a fé dele, não. E ele nunca presenciou um milagre. Isso não quer dizer que a fé não produza milagre, a fé dele, né? Porque muitas das vezes a falha não está na religião, está na pessoa.
E eu falei para ele assim, eu vou te relatar um milagre que aconteceu comigo, porque eu tenho muitos. Mas se eu for relatar todos, a gente vai ficar aqui até amanhã, porque eu tenho muitos milagres para relatar. Eu relatei um. Ele ficou impressionado. O que é milagre? Milagre é aquilo que o homem não faz. O homem não faz milagre. Quem faz milagre é Deus. É o sobrenatural, é o invisível. Não adianta você ir numa fé que você vai ouvir o sacerdote falar, o líder religioso falar, mas e você? Qual foi a parte que você teve contato com o divino? É particular. Você e Deus. Então, nós mudamos o nosso pensamento, mudamos o conceito de vida através dos milagres. Porque enquanto você não presencia um milagre, o seu pensamento anterior de vida, a sua visão de mundo, continua mesmo. Após o milagre, podemos sondar profundamente a vontade divina. Aí é a prova de que Deus existe. É um milagre. Então, podemos estabelecer um novo conceito de valor com base nos ensinamentos. É normal que todos sintam alegria sincera ao servir e receber graças. A gente recebe uma graça, fica feliz, fica contente, fica empolgado. Aí quer se dedicar àquela fé, àquela religião. Vou falar em termos da nossa. A pessoa chega, recebe jorei, acontece um milagre, ela fica, né? Só que com o passar do tempo, vai esquecendo o que ocorreu, com o passar dos anos. E aí começa a reclamar com Deus. Por isso que já ouvi de um reverendo antigo que diz: quando perdeu o caminho, retorne para o início. Se perdeu no caminho, retorna lá no início. Como que você começou? Como você conheceu o jorei? Então aí você vai achar o fio da meada. Então, é normal que se sinta esse sentimento de alegria. O importante, a partir daí, é subir mais um degrau. Muita gente entra para a fé, na nossa religião, recebe de graça, sente aquela alegria inicial e estaciona. Não busca mais nada. Por que recebe milagre quando entra na igreja, recebe uma grande graça? Para Deus mostrar que Ele existe. Eu estou presente aqui. Mostrar o poder dele. Só que depois a gente vai esquecendo. Aí só vem lamúria. Só consegue ver negativo da própria vida. Por isso que a gente tem que ensinar que purifica. Sofrimento é purificação, limpeza do espírito. Ah, por que eu sofro tanto? Eu sou tão bonzinho. É bonzinho mesmo. Ninguém é possuidor só do bem, como ninguém é possuidor só do mal. Então nós não somos bonzinhos, não. Nós não somos coitadinhos. Nós somos culpadinhos. Todo o sofrimento que passamos foi criado por nós mesmos. Não adianta culpar ninguém, muito menos a Deus. Então o que tem que fazer? Limpar o mais rápido possível. Por isso tem que estar exposto à luz, como nós estamos agora. Assistindo uma palestra, um culto, você está recebendo isso. Ah, estou passando sofrimento. Então está havendo o quê? Limpeza através da luz. Recebeu o jorei, orações, isso vai limpando. Nós temos muitas experiências de fé, mas será que nosso espírito está se transformando na mesma proporção? Tem isso também. Muitas das vezes temos experiências, mas às vezes nosso espírito não está se transformando. Ou seja, não estamos evoluindo na mesma intensidade. Né? Então o homem é um ser espiritual.
O nível do Espírito governa tudo. Sabe o que é tudo? Financeiro, conflito e doença. Qualquer problema que nós tenhamos é governado pelo nosso espírito. Então, o nível espiritual da pessoa indica tudo. Então, precisa mudar nível espiritual. Já falei isso em outras palestras. Tinha uma pessoa nas minhas viagens pelo Brasil, para cumprir missão, que uma pessoa falou para mim: eu preciso, minha vida financeira está do avesso, está assim, está assado, só sofrimento, eu tenho 3 filhos para criar sozinha. Nada muda. Eu falei para ela: sabe por que nada muda? Porque você não muda. Se você mudar, tudo à sua volta vai se transformar. Se você mudar seu nível espiritual, se elevar, nem que seja um degrauzinho, tudo vai se transformar. Orientava isso, ela não compreendia. Toda vez que eu ia lá, voltava depois de um ano, falava a mesma coisa. Ela perguntava e eu falava. E ela assim, ficou brava comigo e falou assim: mas o senhor só fala a mesma coisa, o senhor não orienta outra coisa não? Eu falei: porque não tem outro caminho. Você quer que eu faça o quê? Uma receita de bolo para você? Não tem receita de bolo. Eu estou falando que você precisa mudar a sua espiritualidade. Você precisa crescer espiritualmente. Se você crescer, a sua volta muda tudo. Porque o que faz, o que acontece à sua volta é o seu espírito. Para o bem ou para o mal. Aí, depois de um ano, voltei lá e ela me falou: consegui entender sua orientação. E olha quanto tempo. Sabe o que aconteceu com ela? Depois que ela conseguiu entender isso, que precisava mudar a espiritualidade, conseguiu um trabalho na Europa. Mudou para lá com os filhos e está muito bem de vida. Isso por quê? Porque ela mudou o interior dela. Ela conseguiu entender a profundidade da orientação. Mesma coisa, tem problema com o filho? Uma pessoa me pede orientação, ela me pediu orientação: meu filho assim, me orienta, o que eu faço? Não tem uma oração, uma reza? Não tem um jorei especial para mudar meu filho? Eu falei: não tem. A senhora quer mudar seu filho? A senhora precisa crescer espiritualmente. Se a senhora mudar interior, vai influenciar teu filho. Só que a pessoa não consegue entender isso. Por quê? Porque é fácil de fazer. E o que é fácil de fazer, a pessoa não compreende. E não consegue. Aí não sai do lugar. Então, assim, como eu estava falando, o homem é um ser espiritual. O nível do espírito governa tudo. Tudo que você pensar, o nível do espírito governa. Até mesmo a felicidade e a infelicidade. Se conseguirmos compreender nossa afinidade missão, receberemos sabedoria e força para aceitar todos os sofrimentos ou purificações com alegria. Muitos messiânicos não conseguem entender purificação e não aceitam. Conversei com membros pioneiros que falavam para mim: compreendo tudo que Meixo Sama morria. Donativo, que é difícil também, entender gratidão. Mas eu não aceito purificação. Eu falei para ela: tá, isso não vai mudar nada. Você pode não aceitar, vai continuar sofrendo. E se você não entender isso, sua vida não muda. Então, não tem jeito. E também, com otimismo como testes dados por Deus. Então a gente tem que mudar, aceitar e também ser otimista, porque Deus está testando. Muitas das vezes a gente vem aqui fazer culto, eu, o reverendo Hélio, vem fazer palestra, ninguém sabe o que a gente está passando. Vocês estão vendo a gente aqui dando orientação? Vocês sabem o que acontece na nossa família, na família dele, na minha, na nossa vida, ou um problema de saúde, ou problema financeiro, ninguém sabe, E a gente, está vendo a gente reclamar aqui? Chorar,
a molhar. Não. Qualquer coisa que a gente passe na vida não vai perdurar para sempre. Então, eu quando era membro, eu pensava, será que vou aguentar as purificações com o passar dos anos? Eu pensava assim. Porque naquela época a gente era orientado sobre purificar. Então, eu pensava dessa forma. É comum ouvir ardorosos fiéis falarem, eu estava destinado à messiânica. Eu estava destinado a ser membro da igreja, estar aqui. E a ter permissão de servir a obra divina. Tais palavras demonstram que eles percebem qual é a sua afinidade e missão. Quando nós começamos a pensar dessa forma, a gente entendeu. Esse pensamento ajuda a transpor incalculáveis sofrimentos e purificações. Só que as pessoas acham que nós, que somos missionários, não temos problema nenhum. Não temos purificação alguma. Ah, reverendo vive bem. Ah, não tem problema financeiro. Ah, não tem problema em família. Os filhos são maravilhosos. Que nada, o filho da gente está uma peste. De reverendo e tal, né? É pior ainda. Reverendo, ministro. Filho da gente eu costumo dizer que são creonças. Não é criança, não é creonça. E cara, é agitado, sabe? Então assim, mas a gente tem que ter sabedoria para aceitar, continuar na fé. E às vezes o filho vai mudando. Mas não é você que está orientando, é Deus que está conduzindo. Quando você mantém fé firme, o filho começa a se transformar pouco a pouco, vai melhorando, vai suavizando. Então assim, nós temos que descobrir, né, a sua afinidade, que constitui uma grande força para a evolução espiritual. Quando você descobre a sua afinidade espiritual. Teve um dia que eu estava falando com uma pessoa sobre afinidade de crença, de religião. Você pode ver, você vai num lugar, uma religião, e você não sente, isso aqui não é para mim não. Tem outro que você vai e gosta, né? Isso aí tem mais a ver comigo. Então cada um vai descobrindo. Esse meu amigo que eu pedi para ele me falar um milagre, ele queria que eu fosse para a igreja dele. A gente conversava muito, ele era aberto a conversar, então ele fala, puxa, se você for para a minha igreja, tu chega no topo da igreja rápido. Você tem um conhecimento e tal. Aí eu virei para ele e falei assim, se eu for para a sua religião, eu vou poder ministrar de orei? Não. Vou poder rezar no altar em japonês? Ele, não. Como é que eu vou fazer? Eu não vivo sem isso. Eu só sei rezar em japonês. Eu gosto de rezar em japonês. Eu não vivo sem ministrar jorei. Eu não vivo sem receber jorei. Meu espírito, minha alma, me acostumou. São 37 anos. Como é que vai mudar isso? Aí ele, então não tem jeito. Eu falei, não tem. Né? E isso é o quê? Afinidade, missão. Você não vive mais sem aquilo. Então assim nós poderemos cultivar uma fé inabalável. Meixo Sama nos ensinou a palavra Inen, afinidade espiritual. In significa causa, nem afinidade, força criadora. As coisas surgem e desaparecem por Inen, por afinidade. A lei de causa e efeito pode trazer o bem ou o mal na vida. Todo efeito tem uma causa. Qualquer problema que você tenha, a causa, você tem um efeito, né? Vamos supor, você tem uma gripe, é o efeito. Qual é a causa da gripe? Você não consegue enxergar a causa da gripe. É invisível, está no interior do ser humano.
Entendeu? Por isso que você não sabe qual é a causa. Então, assim, por meio do INEM, afinidade espiritual, o efeito pode ocorrer mais cedo ou mais tarde. Resumindo, você colhe o que planta. Se você plantou jaca, não tem como colher mamão. Ah, eu plantei semente de jaca, mas eu quero que nasça mamão. Não, vai nascer jaca. E semente que você planta do mal, não tem como colher o bem. Não dá. Faz o mal para todo mundo. Vai querer colher coisa boa? Pode esperar que a fatura vai chegar. Então, você colhe o que planta. Devemos semear boas sementes. Lei de causa e efeito governa os 3 mundos: o passado, presente e futuro. Lei de causa e efeito. Guardem isso na mente. Lei de causa e efeito. Todos nós somos submetidos a essa lei. Se há sucessivos embates, é porque ainda existem más afinidades. Então, que tipo de afinidade que eu tenho? Tem gente que tem afinidade ruim. Até mesmo no relacionamento, sabia? Quando vai se relacionar com alguém, amorosamente, vai atrair gente da tua afinidade espiritual. Aí, às vezes, você atrai uma pessoa que não te agrada, vai rever sua afinidade. Puxa, essa pessoa é uma mala, hein? Você que atraiu a sua espiritualidade. Tem gente que fala assim, né? Eu tenho o dedo podre, né? Eu tenho o dedo podre para relacionamento. É sua afinidade. Puxa, não dou uma dentro. Termina com uma pessoa, arruma outra, vem outra peste para a minha vida. Dedo podre, isso é afinidade. E nem afinidade espiritual. Muda sua afinidade. Muda sua espiritualidade. Procure elevar seu espírito e aí você vai atrair pessoas mais elevadas. Isso é invisível. Dá trabalho para fazer, como dizia o falecido Marcelo Rezende. Dá trabalho para fazer, mas é necessário. Então, são influências das encarnações anteriores e, quem sabe, até hereditárias. Então, você tem influências de vidas passadas e você tem influências hereditárias, ou seja, herdou dos seus pais. Tá achando que pai e mãe, meu pai e minha mãe morreu, não deixou nenhuma casa para mim, mas deixou uma herança ótima para você. Uma afinidade que tu vai ter que mudar isso na tua vida. Carga espiritual, de família. Por que a gente tem altar de antepassado? Por que a gente ora por eles? Para dissipar essas afinidades que nós carregamos. Então, para mudar isso, a gente reza para os antepassados. Para dissipar essas nuvens de família. Está achando que família é boazinha? A gente tem mania de achar que antepassado nosso está no céu. Muitos estão no plano inferior. E se nós não fizermos nada, eles continuam lá. E isso reflete na nossa vida. Assim como o que nós fazemos hoje, o que plantamos de semente hoje, nossos descendentes vão colher também. Nossa, está ficando difícil, né? Não é fácil. Então, mas essa afinidade também pode ser positiva. Tem pessoas que têm muitas bênçãos na vida devido a essas afinidades também. Os que acumularam experiências durante anos de fé compreendem que foram conduzidos a esse caminho, porque têm permissão de Meixo Sama de serem utilizadas na obra divina de construção do paraíso terrestre. Precisa entender isso também. E entendendo isso, poderemos entender que nem sempre aquelas pessoas que estão na nossa igreja vão ficar. Muitos ficam, outros vão embora. Na ocasião
em que ingressamos na fé, a sagrada força absoluta é outorgada. Essa sagrada força absoluta é o nosso Ricari. Quem tem permissão de ter o Ricari tem força absoluta, força de Deus. Quando você levanta a mão, uma luz sai da sua mão. Ah, mas eu não consigo enxergar. Mas sai. Quer ver? Faz teste. Ministra de orei em bebê recém-nascido. 1 minuto, 2 minutos no máximo. Não mais do que isso. Queima a criança, viu? Ministra de orei, como eu já, assim, bebê muito novinho, ministrava de orei, e ele ficava assim, tentando pegar algo que saía da minha mão. Que a criança vê. Quanto mais novo, mais enxerga. E ele tentando pegar o que estava saindo da minha mão. Ele estava vendo alguma coisa sair da minha mão. Então, assim, faz teste. Ministra de orei. Então, assim a gente vai entendendo força de Deus. Com o transcurso do tempo, evidenciam-se notáveis diferenças nas missões e nas bênçãos que recebemos. Tem gente que quer ser ministro da igreja, acha glamouroso ficar aqui no púlpito de Joshua dando palestra. Mas será que tem afinidade com essa missão? Afinidade com o sacerdócio? Nem todos têm. Por isso, eu, o reverendo Charles já viu, muitos se outorgarem ministro e se afastar. Não suportou a purificação, que é mais intensa ainda. Se torna reverendo, se torna ministro, passa por coisas que os membros não passam. Mas também recebe bênçãos e graças que também ninguém recebe. Então tem que ter sabedoria, força para suportar e estudar muito, ler para poder compreender. Com o transcurso do tempo, evidenciam-se essas notáveis diferenças de missões. Meixo Sama ensinou: o ingresso na fé não obedece a impulso próprio. Ah, eu quero me tornar membro, quero receber o Ricari. Aí você acha que é você que está querendo e que está fazendo isso. Mas é determinado por Deus, por intermédio dos nossos ancestrais. Somos encaminhados pelos ancestrais. Até mesmo quem está aqui hoje assistindo esse culto, quem está nos assistindo pela internet, permissão. Antepassados, ancestrais, através da força divina, autorizou. Tem gente que queria estar aqui e não teve permissão. Não pôde. Acontece um obstáculo, um empecilho, não vem. Então tudo é regido pelo mundo espiritual. Portanto, no que concerne a nossa admissão como fiéis, não se pode deixar de admitir a atuação invisível do mundo espiritual e a relação entre causa e efeito. O ensinamento intitulado A Constituição do Mundo Espiritual é bem esclarecedor. Né? O mundo espiritual tem 180 camadas, mais uma, que é a divina, de Deus. Ele nos mostra, né, esse ensinamento, que existe um lugar onde se assenta o Onipotente, o Criador. Né? O Criador desse grande universo. Ele está assentado nessas camadas espirituais. Está lá, no divino. Então, a partir daí, o mundo espiritual está dividido em 3 planos: superior, intermediário e inferior. Quando nós morremos, vamos para um desses planos. Ah, o plano superior é o céu, né? Ah, com certeza eu vou para o céu, porque eu sou bonzinho. Eu não faço mal para ninguém. É assim? Ah, você não faz o mal, mas também não faz o bem. Aí você não sai do nível que está. Sabe qual é o seu nível que você está hoje? Não sabe. Então, como não temos certeza, é melhor fazer. Para quando desencarnar, ir para um lugar melhor. Essa graduação
é estabelecida de acordo com a intensidade da luz e de calor. Tinha uma novela que passava que falava assim: vai sofrer no mármore do inferno, né? Caminho das Índias, né? Você vai sofrer queimar no mármore. Mas o fogo é no céu, não é no inferno. O inferno é gelo, frio extremo. Por que é frio? Porque falta luz. Não tem luz nem calor. É trevas. Não é assim? Onde há luz, há calor, intensidade. A Bíblia diz em Gênesis que Deus é fogo consumidor. Deus é luz. Eu senti a presença de Deus. Não sentiu? Que se você sentir a presença de Deus, vai te dar um suador, um calor intenso. Você vai passar mal de tanto calor. Aí é presença divina. Até quando você recebe jorei, muitas das vezes. Pessoas assim. Já ministrei jorei em pessoa na nave da igreja que a pessoa mandou eu parar. Pelo amor de Deus, para. Não estou aguentando. Está pegando fogo. Está me queimando. Eu tive que parar o jorei. Isso já aconteceu comigo. Então assim, aí você vê o quê? Luz de Deus. Deus atuando. É muito forte. É muita luz. Aí muita gente fala assim: não, eu vou para o céu, né? Se não está no nível bom, mesmo que consiga ir para o céu, vai tostar. Vai ser torrado lá pela luz. Eu vou para junto de Deus. Se for para junto de Deus, morre. É a segunda morte. O espírito é queimado. Sabia disso? O espírito vai ser desintegrado, porque não pode chegar perto de Deus. Não tem como. É o espírito do fogo. Vai te derreter. Muitas religiões não ensinam isso. Não tem como. Então, assim, para se aproximar de Deus, tem que se elevar espiritualmente, passo a passo, grau por grau, de temperatura, até chegar no ponto. Aí sim, você se aproxima um pouquinho de Deus. Né? Então, assim, essa graduação é estabelecida de acordo com essa luz. Também nos é ensinado que no mundo espiritual a ordem é rigorosíssima e que o mundo espiritual do Oriente é vertical e do Ocidente é horizontal. Dessa maneira, eles são essencialmente diferentes. Não é igual. O mundo espiritual daqui, nós que somos ocidentais, não é igual o mundo espiritual do Japão e do todo o Oriente. Só para esclarecer, o mundo espiritual do Ocidente é cristão. É cristão. Tudo aquilo que Chico Xavier fala, as psicografias, espírito de André Luiz, o Nosso Lar, né? Já viu o filme Nosso Lar? Tem um livro também. Todo aquele mundo espiritual ali é o mundo espiritual daqui do Ocidente. Do Oriente é totalmente diferente. Então, quando desencarnarmos, nós estaremos nesse mundo espiritual aqui do Ocidente. Exatamente como descreve no filme O Nosso Lar. Quem não assistiu, assista, para poder entender. Então, assim, nossos ancestrais, nossos antepassados, né, que conseguirem sair do plano inferior, vão habitar aquele local ali maravilhoso e lindo. A gente viu na novela A Viagem também, né? Mostrou bem, né? Então é isso. Então, nós temos que praticar a fé para nos elevar espiritualmente cada dia mais, para poder desencarnarmos numa condição bem melhor. Só que nós estamos tão atarefados com a vida, com o dia a dia, com ganhar dinheiro, que a gente não se prepara para morrer. Ninguém se prepara para a morte, né? Ninguém se prepara para a morte. Sabe quando vai morrer? Não. Ninguém sabe. E se for a qualquer momento, de repente, sabe para qual plano vai? Também não.
Então é melhor se preparar para poder habitar um local melhor e não entrar em local de sofrimento. E isso tem que começar passo a passo, pouco a pouco, porque essa evolução não é de uma hora para outra, ela demora um pouquinho. Tá bom? Então eu quero agradecer pelo culto de hoje e vamos iniciar esse ano, já iniciamos com fé, esperança de que nós vamos ter um ano maravilhoso. Tem que vibrar alto, vibrar assim, mesmo que as coisas ainda não estejam muito boas na vida de cada um, mas manter essa vibração, não, vai melhorar. E sempre orando a Deus, pedindo permissão para poder caminhar passo a passo. Tá bom? Muito obrigado. Hino da Miroku no Sekai Kyokai. Encerra-se assim o culto mensal em ação de graças do mês de janeiro de 2023
da Miroku no Sekai Kyokai, sede administrativa. Um ótimo final de semana a todos e muito obrigada. Feliz ano novo.